Ou seja, quer dizer, essa é uma trajetória do gato correndo atrás do rato, tá certo? E não vai pegar nunca, porque o rato é mais rápido. Tá certo? Então, esse é um ponto, é Tom e Jerry, né? Quer dizer, então, esse é um pouco o cenário que a gente está vivendo. Tá certo? O ratinho está correndo na frente, o gato está tentando pegar e não vai pegar, porque, pô, tá certo, o rato é mais ágil. O gatinho até ganhou memes, né? Então, Como é que você vê isso, Zé? Inclusive, dos memes aí? Porque aparentemente isso gerou uma baita de uma preocupação na cabeça do governo. não, eu acho que tem que ficar preocupado mesmo, porque eu acho que os memes. Quer dizer, os memes são muito importantes. A minha avaliação é o seguinte: uma das principais razões pelas Você é o quais. primeiro que diz que os memes, os fabricadores de memes, os fabricantes de memes na internet adorariam ouvir essa frase. Os memes são muito importantes. Não, eu acho que são super importantes. Eu me lembro de quando começou a cair a popularidade do presidente Lula, nas nossas pesquisas aí, Genial Quest, tá certo? Teve lá uma live, uma das pesquisas que a popularidade do presidente Lula estava caindo, que eu me lembro de ter falado. Eu acho que a razão pela qual a popularidade está caindo é o fato de que você tem um governo que o único programa novo que foi instituído nesse governo foi um programa de aumentar imposto para pagar aumento de gastos que já aconteceram. E isso é muito impopular, ninguém gosta de pagar imposto. Tá certo? Eu acho que isso gera impopularidade. Eu acho que uma das razões mais importantes pelas quais a popularidade do presidente Lula está caindo é exatamente isso, o fato de que o único programa novo desse governo foi: vamos aumentar imposto para financiar aumentos de gastos que já aconteceram. Tá certo? Então é tapar buraco o tempo todo. E eu acho que esses memes meio que confirmaram um pouco essa minha avaliação. Tá certo? Os memes apareceram milhares de memes e são ótimos, né, na verdade, são muito interessantes, muito engraçados, muito irônicos. Tá certo? E eu acho que, isso é uma coisa que preocupa o governo. Eu acho que preocupa sim, porque pode afetar sim a popularidade do presidente Lula. Tá certo? E do governo de modo geral. E a gente está aí no meio de um processo eleitoral, que tem eleição municipal. Eu acho que as eleições municipais podem ser, principalmente em algumas cidades, nas grandes cidades, quer dizer, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, tá certo? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, alguma capital do Nordeste, aí, principalmente Recife, pode ser por Salvador. Quer dizer, então, são cidades, que são eleições municipais que podem afetar o comportamento da população no futuro, nos próximos meses, aí, nos próximos anos, e afetar a eleição presidencial em 2026. Né? Então, eu acho que essa é a preocupação do governo. Eu acho que o governo está preocupado exatamente por isso. Você nota que o presidente Lula passou a fazer discurso todo dia. Todo dia agora você tem discurso do presidente, tá certo? Para anunciar coisa, para dizer que está tudo bem, que isso está ótimo, que o mundo está maravilhoso, tá? Então é preocupação. Eu acho que essa coisa dos memes só torna a situação mais preocupante. Você falou do dólar. A última inflação Brasil surpreendeu negativamente, né? Ela veio acima do que o consenso do mercado esperava. Isso. E uma das componentes que mais subiu foi passagem aérea, que no fundo, Dólar. é dólar. Né? Quer dizer, alimento em domicílio é muito afetado por dólar. Certo? Bens, em geral, são muito afetados pelo preço da moeda. Mas alimentos é particularmente importante, porque você exporta muito alimento. O Brasil é um grande exportador de alimentos. Tá certo? Então, como o Brasil é um grande exportador de alimentos, tá certo? O dólar afeta o preço do alimento no Brasil, porque quando você tem uma desvalorização cambial, fica mais lucrativo exportar do que vender aqui dentro. Então, o preço aqui dentro vai ter que subir para você equilibrar o mercado. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que essa é uma coisa que pode afetar seriamente a popularidade. É o comecinho só, né? Porque pegou o finalzinho de julho. Ainda não chegou. Ainda não chegou lá. Quer dizer, se demora, não me lembro exatamente o lag, mas alguma coisa em torno de 6 meses para você chegar lá. Ou seja, você tem que manter a taxa de câmbio no nível desvalorizado durante 6 meses para afetar de verdade os preços. Tá certo? Então, acho que esse é o ponto importante. Zé, e falando desse cenário que você comentou de eleições, e até eu comentei com você antes da gente entrar no ar aqui, que eu vi alguma casa, acho que foi a Trux, que postou uma carta
falando desse cenário e comentando justamente essa impopularidade do governo refletida nesse espalhamento dos memes aí pela internet, né? E que você tem do outro lado a oposição com um dos principais candidatos à presidência, possivelmente em 26, emplacando uma privatização que todo mundo dava como improvável. E né? foi um sucesso. E foi um sucesso. Você acha que o mercado pode começar a olhar para esse trade Tarcísio em 26? Quando? Não, eu acho que está muito cedo ainda. Eu acho que está um pouco cedo ainda, né?